Aula de hoje, Teorias Evolucionistas. Eu sou o professor Douglas Alves. A primeira ideia evolucionista vem de 4 séculos antes de Cristo, criado por Platão, que é o fixismo, ou seja, o criacionismo. Foi Deus que fez as coisas, elas são perfeitas, assim como foram criadas por Deus e nunca se modificaram. Portanto, esta não é uma abordagem biológica da evolução. No meio do século XIX, o evolucionismo aparece com uma força muito grande e consegue mudar conceitos, sendo um marco no mundo científico. Ou seja, antes do evolucionismo, o fixismo de Platão. Após esse marco do meio do século XIX, o evolucionismo domina o mundo científico. Então, o evolucionismo que diz seres vivos se modificam ao longo do tempo, se transformando completamente, originando até novas espécies. Okay? O primeiro evolucionista foi Lamarck, conhecido assim porque era um conde que vivia na região francesa de Lamarck. Porém, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, o conde, o cavaleiro de Lamarck, na verdade lança um livro a partir das suas observações, Philosophie zoologique, em 1809, lançado na França, com ideias básicas que argumentavam a questão evolutiva da evolução dos seres vivos. Okay? Curiosamente, 1809 é o ano de nascimento de Charles Darwin. Então, curioso, né? Bem um pouquinho antes de Darwin. O que tinha no livro de Lamarck? Bom, o livro de Lamarck trazia ideias, 2 princípios básicos. Primeiro, a lei do uso e desuso, que diz assim: se um órgão é utilizado, ele se desenvolve. Se ele não for utilizado, ele atrofia e desaparece ao longo do tempo. E isso seria transmitido às gerações. E esta seria a causa principal da modificação das espécies ao longo do tempo. Além disso, Lamarck ainda aceitava um segundo princípio, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Características adquiridas durante a vida do indivíduo seriam transmitidas aos seus descendentes e, consequentemente, as gerações se modificariam ao longo do tempo. As 2 ideias, a princípio, são errôneas. A primeira lei, lei do uso e desuso, só se aplica ao tecido muscular estriado esquelético, mas Lamarck não sabia disso e generalizou a ideia. Bom, Lamarck não conseguiu mostrar muita coisa. Em primeiro lugar, ele não conseguiu explicar a evolução, como acontecia a evolução. Em segundo lugar, ele não relacionou espécies atuais com espécies que viveram no passado, ou até espécies atuais entre si. Não comparou nada. E aí, baseado nisso, lógico, não conseguiu convencer o mundo científico sobre suas ideias evolutivas. O que foi que Lamarck fez exatamente? Lançou um livro e chamou a atenção do mundo científico em relação à ideia evolução. Foi o principal evento, né, estimulado por Lamarck. Foi exatamente falar de evolução em um ambiente que ninguém discutia. Mas Lamarck, em seus escritos, considerou também um fenômeno importante, a adaptação das espécies ao ambiente como um fato necessário ao desenvolvimento dos seres vivos. A adaptação que permitia a sobrevivência e, logicamente, a multiplicação naquele tipo de ambiente. Ok? Bom, aqui trazemos uma ideia, uma questão de vestibular, que diz o seguinte, baseado no pensamento de Lamarck. Considere as frases, quais são as frases baseadas em pensamentos lamarquistas. Primeiro, a semelhança do bicho-pau, aquele inseto em forma de um graveto, a um graveto é devido à seleção natural. Isso reflete pensamento lamarquista? Não, a ideia de seleção natural, quem discutiu foi Charles Darwin e não Lamarck. Então, falsa na primeira. Os peixes do interior de cavernas são cegos por não fazerem uso da visão. Porque não usam a visão, então ficaram cegos. Isso é característica adquirida. Os herbívoros desenvolveram um estômago complexo por só comerem vegetais. Porque comem vegetais, o estômago se tornou diferente, e isso é Lamarck. As girafas atuais têm pescoço comprido porque seus ancestrais se esticavam para atingir as folhas das árvores. De tanto esticar o pescoço cresceu, isso é uma característica adquirida. Então, baseado em pensamento lamarquista, nós temos a letra D,
frases 2, 3 e 4, ok? Bom, aí chega a ideia, né, de evolução concreta, ou seja, aparece no meio do século XIX, né, o inglês Charles Robert Darwin, nascido em 1809, como eu já disse, ano em que Lamarck lança o seu livro. Darwin chegou inclusive a ler o livro de Lamarck, mas o que é que Darwin fez? O Darwin fez um estudo sério, não é baseado em fundamentos científicos, e escreve o livro A Origem das Espécies, baseado em seleção natural. Resumimos sempre o livro com o nome de A Origem das Espécies. Porém, o livro é o marco, né, no mundo científico. Um dos grandes gênios do mundo científico, Charles Darwin. O que tinha e o que foi discutido neste livro importante. 4 fatos observados por Darwin importantíssimos. Primeiro, as populações naturais, segundo ele, tendiam a crescer rapidamente. Isso é observável. Era um excelente observador, Darwin, além de muito inteligente, né, e cientificamente correto. Segundo fato, o tamanho das populações naturais, quando cresce e ocupa o ambiente, se torna constante, aproximadamente em equilíbrio. Ele observou que na natureza morre um grande número de indivíduos de cada geração, e nascendo também outros, a população se mantém em certo equilíbrio quando ocupa o ambiente em que vive. Fato 3. Na população há grande variedade de características. Podemos observar isso em qualquer população de seres vivos. Há uma variabilidade natural nas populações. A inferência que ele faz é que indivíduos que sobrevivem por seleção natural, por causa da seleção natural, seriam mais bem adaptados e trariam determinadas características aos seus descendentes. Fato 4. Grande parte das características dos indivíduos são herdadas dos seus pais. Então é a cor da plumagem, a cor do pelo, o porte físico do animal ou do vegetal. Portanto, os indivíduos selecionados deixam um maior número de descendentes. Essa seria a inferência do fato 4. Mas a gente chega a uma conclusão, e baseada em ideias de Darwin, ao longo das gerações, então, sob a atuação da seleção natural, a adaptação ocorreria no ambiente, podendo levar ao surgimento de novas espécies. Portanto, Darwin marcou o mundo da ciência, né, com suas ideias baseadas em observações e estudos sérios. Algumas ideias evolucionistas refletidas aqui. A seleção artificial que Darwin já propôs no livro A Origem das Espécies. Aqui nós temos um porco selvagem, musculoso, peludo, né? E por causa da interferência humana, em cativeiro, cruzando os animais, o homem foi selecionando características do seu interesse econômico. Portanto, aqui eu tenho um porco atual. Esse porco atual, na verdade, reflete a transformação do porco selvagem. Então, interferência humana podemos chamar de seleção artificial. Darwin já fez discussões baseadas nesse tipo de observação. Ok? Segundo Ernest Mayr, um biólogo evolucionista, Darwin percebeu também que a evolução poderia acontecer de 2 maneiras principais. Por anagênese, seria evolução em linha, né? Também espécies simpátricas ou simpátrias, com características típicas, sofriam transformações ao longo do tempo, sem isolamento geográfico, e acabariam se transformando ao longo do tempo num grupo diferente do grupo ancestral. Portanto, seria uma transformação gradual de uma espécie sem isolamento geográfico. Porém, uma espécie, quando, vivendo num lugar, ocorria um isolamento geográfico separando subgrupos daquela primeira espécie inicial, esses subgrupos evoluiriam acumulando alterações e acabariam no futuro gerando espécies distintas, todas derivadas de um ancestral comum. Ou seja, essa seria uma evolução alopátrica, ou melhor, uma especiação alopátrica com o surgimento de barreiras geográficas, certo? Evolução chamada também de cladogênese. Então, cladogênese é quando ramifica. Anagênese é quando segue em linha, sem ramificação. Para que isso aconteça, na anagênese não deve haver isolamento geográfico. Na cladogênese sempre surge uma barreira geográfica que facilita a separação dos subgrupos. Ok? Ideia já observada no livro de Darwin.
A questão traz algo relativo a isso. Várias são as etapas de especiação por cladogênese. Dentre elas citam-se 3 frases. Qual seria a sequência correta das etapas? Então, nós temos aqui diferenciação do conjunto gênico, incapacidade de membros de subpopulações cruzarem e separação física de 2 subpopulações a início. Logicamente que a população inicial tem que sofrer uma separação em 2 subgrupos, depois cada subgrupo sofre alterações no seu conjunto gênico, até se tornarem tão diferentes uns dos outros que se tornam incapazes de cruzar, gerando descendentes férteis, ou seja, incompatibilidade reprodutiva. Portanto, a sequência correta seria 3, 2, 1. O gabarito está marcado errado. Separação física das 2 subpopulações primeiro, depois alteração do conjunto gênico, depois incapacidade de membros cruzarem. Logicamente que a resposta é 3, 1, 2. Portanto, letra E. Em relação ao trabalho de Darwin, tudo começa com uma grande viagem. Uma viagem que durou 5 anos. Darwin foi convidado pela coroa inglesa a participar de uma expedição cartográfica. O navio HMS Beagle, está aqui uma figura que representa o tipo de navio, a vela, uma nau movida a vela, que roda o mundo e passa pela América do Sul, Austrália, vários arquipélagos tropicais. O navio sai da Inglaterra, de Londres, desce para o Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte dá um pulo na Bahia, 20 dias na Bahia. Darwin fica encantado com a Mata Atlântica, com a variedade vegetal, a variedade animal. Daqui ele pula para o Rio de Janeiro, passa 30 dias no Rio de Janeiro, desce no sul da América do Sul, faz a volta no Cabo Horn e sobe pela região do Pacífico, parando em vários locais. Mas um lugar chamou muita atenção, que foi um conjunto de 100 ilhas, as Ilhas Galápagos, ou Arquipélago de Galápagos, onde o navio demorou muito. E lá Darwin encontra os tentilhões, as aves que ajudaram, as observações das aves ajudaram muito a Darwin concluir sobre a adaptação das espécies e seleção natural. O navio sai de Galápagos, dá a volta no Pacífico, sai aqui pelo outro lado na Austrália, passa pela região de Madagascar, sul da África, volta ao Rio Grande do Norte e sobe para Londres. Observe que o ponto norte do Brasil aqui é um ponto-chave, né, para o trajeto realizado em torno do mundo. Ok? Bom, Darwin encontrou os tentilhões em Galápagos. Né? Você tem aqui 13 tipos de bicos, 14 na verdade, derivados de um ancestral em comum. Bicos finos e longos, bicos menores e mais largos, mais resistentes. Portanto, aves que insetívoras, aves que comiam, por exemplo, sementes, larvas e outros tipos de alimentos. Na verdade, as aves se adaptaram a Galápagos porque cada ilha tinha uma condição diferente. E isso intrigou Darwin, e a observação foi muito importante para a questão da discussão sobre seleção natural. Aqui a ideia do arquipélago de Galápagos, visto por satélite. As grandes ilhas, uma praia de Galápagos, imagens lindas da estrutura de Galápagos, das ilhas. Aqui um fotógrafo em meio às tartarugas gigantes que Darwin encontrou em Galápagos. E aqui a visão bem específica da distância de uma ilha para outra, muito próximas, o que facilitaria a migração das aves, não é, de uma ilha para outra e a adaptação em ambientes diferentes. Hoje nós temos 13 espécies diferentes de tentilhões em Galápagos, por conta desse fenômeno, né, de diversidade, de diversificação dos grupos e adaptação em ambientes novos. A questão traz exatamente o que diz sobre a história de Darwin em Galápagos. Em sua viagem à Ilha Galápagos, às Ilhas Galápagos, Darwin observou as diferentes espécies de tentilhões. Percebeu que diferenças na forma do bico se relacionavam ao tipo de alimento disponível para as aves de cada uma das ilhas. A respeito do processo de evolução dos tentilhões, a partir de um ancestral comum, faz as seguintes afirmações. 3 afirmações e ele quer as corretas. Então vamos lá. Mutações diferentes ocorreram em cada ilha,
determinadas pela necessidade das aves se adaptarem ao alimento. Parece uma frase verdadeira, porém a mutação é a chave da evolução, é a chave da modificação genética. E isso modifica características. E características diferentes tornam os seres, vamos dizer assim, mais adaptados ou mais capazes de se adaptarem a ambientes diferentes. Mas espera aí, as mutações ocorreram e determinadas pela necessidade da ave se adaptar ao alimento. Não é a necessidade de um tipo de alimento diferente que provoca uma mutação. Falsa na primeira. Em cada ilha, a seleção natural eliminou os mutantes não adaptados. Verdade? Mutações foram se acumulando nas populações em cada ilha e as aves tornaram-se tão diferentes que se estabeleceu isolamento reprodutivo. Verdade? Então, o gabarito 2 e 3, agora marcado corretamente. Vamos adiante. Algumas outras considerações darwinistas. Darwin publicou vários livros. A origem do homem e a seleção relacionada ao sexo. Darwin publicou também um livro gigantesco baseado na reprodução das minhocas e uma série de estudos biológicos. Porém, fatores que auxiliaram Darwin na elaboração da teoria da evolução baseada em seleção natural. Primeiro, Darwin fez o que Lamarck não fez. Comparou espécies morfologicamente distintas, ou até muito parecidas, né? E analisou semelhanças e diferenças. Darwin estudou a distribuição geográfica de muitas espécies fósseis que encontrou e coletou durante sua viagem, comparando com espécies atuais. Aí você tem o fóssil comparado com a espécie atual, o que dá a noção concreta de modificação de estruturas. Darwin tinha lido o livro de Thomas Malthus, o matemático que falava o seguinte: o alimento cresceria em PA e as populações em PG, progressão geométrica. Claro que chegaria um momento em que o alimento não seria suficiente e que a luta pela sobrevivência aconteceria, e a sobrevivência dos mais fortes, entre aspas, né, aconteceria. Então Darwin usou todo o conhecimento e todo o estudo, observando também a seleção artificial, né, a seleção natural, e acabou também chegando às suas conclusões. Agora, qual a importância de Darwin hoje para o mundo científico? As ideias darwinistas são a base da teoria da evolução, mas não é a teoria atual. Problemas não resolvidos. Quando perguntaram a Darwin como surgiam as variações nos seres vivos e como elas poderiam ser transmitidas ao longo das gerações, Darwin não teve explicação para isso. Primeiro, que o conhecimento das mutações são de 1901, o conhecimento dos gametas, da fecundação, do crossing over, da recombinação genética entre os indivíduos, não existia na época de Darwin. Então, ele fez um estudo quase que completo, mas faltaram algumas informações científicas importantes para que ele chegasse à conclusão correta. Baseado nisso, usou ideias de Lamarck para explicar o surgimento de novas características e a transmissão hereditária de característica adquirida. Uma falha, né? Não por culpa do próprio Darwin, mas por conta do conhecimento científico que não existia na época. Este foi um evolucionista do mesmo período de Darwin, Alfred Russel Wallace, com ideias semelhantes à de Darwin. Wallace viveu um pouco depois de Darwin, mas alguns anos depois, mas participou de uma expedição na América do Sul, esteve no Brasil, Rio Amazonas, Rio Negro, na Malásia, e escreveu ideias baseadas em seleção natural, ideias evolutivas, muito parecidas com as de Darwin. Formulou então uma teoria, mas manda uma cópia disso para Darwin. Quando Darwin analisa a cópia, ele chega à conclusão de que as ideias eram as mesmas. Convida o Wallace para publicarem juntos o primeiro artigo científico sobre evolução. Mas a ética na época existia. E o Wallace se negou à publicação junto com Darwin, porque a lei da prioridade era de Darwin. Darwin ainda foi estimulado por Charles Lyell, um zoólogo da época e amigo, que estimulou Darwin a fechar logo a teoria da evolução, concluir o seu livro e publicar logo. Publicação feita em 1859, um ano após Darwin ler o artigo de Wallace. Então hoje conhecemos o pai da teoria da evolução, que é Charles Darwin,
Portanto, a teoria atual é baseada nas ideias de Darwin, com todo o conhecimento atual adicionado. Falaremos numa próxima aula sobre a teoria moderna ou teoria atual, ok? Um abraço, e até a próxima aula.